pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos revisar os circuitos em paralelo. Então, aqui nós temos três resistores em paralelo. Vamos chamar o resistor 1, resistor 2 e de resistor 3. Uma das principais características do circuito paralelo é que a tensão nos componentes desse circuito é exatamente igual à tensão da fonte. Isso a gente consegue perceber claramente pela ligação. Todos os terminais dos componentes estão ligados diretamente na minha fonte de alimentação. Então, a tensão em cima dessas resistências é o valor da tensão da fonte. Podemos dizer aqui que a tensão no resistor 1 é igual à tensão no resistor 2, que também é igual à tensão no resistor 3 e que é igual à tensão que nós vamos ter na fonte. Então essa é a característica principal do meu circuito em paralelo. As tensões em todos os componentes possuem o mesmo valor e se esses componentes estiverem ligados também em paralelo com a fonte, que é neste caso, né, elas também serão iguais à tensão da fonte. Eu digo isso porque logo mais nós vamos ver, mais adiante, numa próxima aula, nós vamos ver os circuitos mistos e aí os resistores que estiverem em paralelo talvez não estejam também conectados na fonte. Isso é um circuito paralelo simples, né? Por isto, as tensões são iguais à tensão da fonte. Bom, sabemos então como calcular a corrente em cada componente, apenas aplicando a lei de Ohm para cada componente. Nós podemos aqui, se nós soubermos a tensão da fonte e soubermos o valor das resistências, nós já podemos de cara calcular o quê? As correntes nos componentes. Por exemplo, a corrente no resistor 1. A corrente no resistor 1 vai ser igual à tensão sobre este resistor, que é a tensão da fonte, por isso eu não vou colocar VR1, porque ela é igual, divididos por R1. Se for a corrente no resistor 2, também nós fizemos a tensão da fonte sobre a resistência 2. No resistor 3, esta corrente vai ficar igual à tensão da fonte sobre a resistência 3. E quem são essas correntes no circuito, né? Aqui nós temos a corrente IR1, aqui nós temos a corrente IR2 e aqui nós temos a corrente IR3. E aqui, saindo da fonte, nós temos a corrente máxima do circuito, uma corrente total, porque ela está saindo da fonte, que nós vamos chamar de I. O I, quando chega no nó, ele se divide em IR1, IR2 e IR3. Depois, neste nó aqui de baixo, eles se juntam novamente e formam a corrente total, que é a corrente que vai retornar para a minha fonte, que é a mesma corrente I. Tanto a corrente que sai da fonte quanto a corrente que volta até a fonte, que chega na fonte, é a mesma, né? E como ela se divide nos nós, nós temos também agora uma outra característica do circuito em paralelo, que é a divisão da corrente que sai da fonte entre as resistências que estão em paralelo. E esta corrente é proporcional ao valor das resistências, conforme nós vimos aqui neste cálculo. Então esta corrente que eu estou me referindo, que é o I total,
nós podemos colocar aqui, ó, a corrente que sai da fonte é igual à soma destas três correntes neste caso. Então, o I é igual a IR1 mais o IR2 e mais o IR3. Essas são as duas características do circuito paralelo. Tensão nos componentes que estão em paralelo são iguais e a corrente se divide proporcionalmente ao valor das resistências. Ou seja, o somatório das correntes que estão em paralelo é igual à corrente que está chegando neste paralelo que vai se dividir, que neste caso é a corrente total da fonte. Outro detalhe, como nós calculamos a resistência equivalente desse circuito em paralelo? Nós estamos vendo aqui que nós temos três resistores em paralelo. A resistência equivalente desse circuito é o paralelo do resistor 1 com o resistor 2 e com a minha resistência 3, ou seja, o paralelo desses três componentes. Bom, para isso nós vimos que nós temos apenas uma fórmula geral para calcular tudo isso, que é daí que saem todas as fórmulas da resistência em paralelo, que é 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma dos inversos dessas resistências que estão em paralelo, ou 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e mais 1 sobre R3. Esta é a forma genérica para nós calcularmos circuitos em paralelo. Muito pouco utilizado, que a maioria prefere não utilizar esta forma, mas mais adiante eu vou demonstrar que ela é muito fácil de utilizar se nós utilizarmos diretamente na calculadora os cálculos. Simplifica muito os cálculos. Eu sei que vocês gostam muito de utilizar a associação entre dois componentes. Então, neste caso aqui, que nós temos três componentes, como é que vocês trabalhariam? Vocês juntariam dois componentes, calculariam uma resistência equivalente. Depois, o resultado desses dois, por exemplo, calculariam uma resistência equivalente do terceiro resistor. E aí, então, nós teríamos o cálculo da resistência equivalente total. O que eu estou dizendo? Nós vamos calcular a resistência equivalente, então, desse circuito em duas partes, né? Duas partes. Vamos calcular inicialmente o R1 paralelo com R2, que vai ser o R1 vezes o R2 sobre o R1 mais a resistência 2. E depois, então, a minha resistência equivalente, podemos chamar isso aqui de R12, já que é o paralelo do 1 e do 2. E depois a minha resistência equivalente dos 3 vai ser o paralelo do meu R12 com a outra resistência, que é o resistor 3. E aí esta fórmula ficaria R12 vezes o R3 sobre o R12 mais o R3. Aí teria que fazer em dois cálculos. Associação de dois, o resultado associando com o terceiro. Só para demonstrar para vocês de onde é que sai esta forma. Esta forma sai desta forma aqui. Se nós tivermos duas resistências, vai ser 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre o R2. E aí, fazendo um mínimo múltiplo disso, nós temos no denominador R1 vezes R2. Isto dividido por isso dá R2, vezes o 1, fica R2 aqui em cima, mais isto dividido por isto resulta em R1, vezes 1, R1. Como isso aqui é 1 sobre o R equivalente, nós temos que inverter aqui e inverter lá para termos apenas o R equivalente aqui no numerador. E aí então essa fórmula fica invertida, R1 vezes R2 sobre o R1 mais o R2. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos novamente aplicar este nosso conhecimento em um exemplo. Então eu vou apagar aqui e vou colocar um exemplo
com os valores. Então, já fiz o circuito, já coloquei os valores dos resistores, já coloquei a corrente em cada um desses componentes. O que eu preciso saber aqui? Vamos ver o que a gente quer calcular. Queremos calcular as correntes nas resistências, ou seja, a corrente no resistor 1, eu quero saber esse valor, a corrente no resistor 2, a corrente no resistor 3, e eu quero saber também qual é a resistência equivalente deste circuito. Vamos aos cálculos. Se eu tenho este resistor em paralelo com a fonte, eu sei que a tensão nesse resistor é 10 volts, assim como a tensão neste e a tensão neste. Então fica muito simples nós calcularmos as correntes. IR1, por lei de Ohm, né, é igual a tensão em cima dessa resistência, divididos pelo valor da resistência. 10 divididos por 4, que vai dar 2,5 ampere. A corrente na resistência 2 vai ser também os 10 volts sobre o valor da resistência 2, que é 2 ohms. 10 por 2, 5 amperes. E a corrente na resistência 3 vai ser igual à tensão em cima da resistência divididos por 4, que é o valor da resistência, que também vai dar 2,5 amperes. Aqui nós temos o valor de cada uma das correntes. Então, se nós quiséssemos calcular a corrente total aqui, nós já poderíamos calcular, porque nós vimos que a corrente total é igual à soma das correntes dos circuitos que estão em paralelo. Então, eu posso calcular aqui a corrente total fazendo o somatório destas correntes. Ou seja, 2,5 mais os 5 e mais os 2,5 novamente. Isso aqui vai dar um total de 10 amperes. Não foi pedido, mas nós temos aqui a corrente total no valor de 10 amperes. Bom, foi pedido também a resistência equivalente. Então, como é que eu calculo a resistência equivalente desse circuito? Se eu fizer 2 a 2, aqui tem outro detalhe que eu posso mostrar para vocês. Foi por isso que eu coloquei esses valores aí. Que é o seguinte, quando eu tenho resistores iguais, fica muito simples de fazer a resistência equivalente. Por quê? Dependendo do número de resistências, neste caso são 2, a resistência equivalente vai ser o valor desta resistência, que é igual, dividido pelo número de resistores que nós temos que sejam iguais. Neste caso, temos 2 resistores de 4 ohms. O paralelo dos dois será 2 ohms, ou seja, o valor da resistência dividido pela quantidade de resistores que eu tenho que são iguais. Então, 4 divididos por 2 resistores vai dar 2. E depois, novamente, esse 2, quando nós fizermos em paralelo com esse 2, vai ser 2 resistências iguais, agora no valor de 2 ohms. Vai ser 2 divididos por 2, que vai resultar em 1 ohm. Então, a resistência equivalente desse circuito eu já calculei, mesmo sem fazer qualquer tipo de cálculo aqui, mentalmente. E eu sei que essa resistência equivalente será de 1 ohm. É o que eu vou comprovar agora para vocês aqui. Vamos fazer 2 a 2? Nós vamos fazer primeiro o paralelo dos resistores que são iguais, tá bem? Então vou fazer o paralelo do 1 e do 3, que fica mais fácil o nosso cálculo. R1
paralelo com R3, eles têm o mesmo valor, vai ser o R1, que é 4, vezes o resistor 3, que é 4, sobre a soma das duas resistências, 4 mais 4. 4 vezes 4, 16, dividido por 8, vai dar os 2 ohms que eu tinha falado. Agora, vou fazer o paralelo do R13 com o resistor 2, que vão ser dois iguais também. E aí, agora, nós teremos a resistência equivalente do circuito, que vai ser o R13, o paralelo desses dois aqui, que é 2, em paralelo com R2, que é 2 também. Então, 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 sobre 4. 1 ohm. É o que eu tinha falado. Então, a resistência equivalente que está sendo pedida aí é 1 ohm. A outra forma de eu calcular seria utilizando os inversos, que é essa fórmula aqui. Se eu fizesse com essa fórmula, eu teria aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, que é 4, mais 1 sobre a resistência 2, que é 2, e mais 1 sobre a resistência 3, que é 4. 1 sobre 4 dá 0,25, 1 sobre 2 dá 0,5, 1 sobre 4 é 0,25, ora, 0,25 com 0,25 dá 0,5, com mais 0,5 dá 1. Então isso aqui seria 1 sobre 1. 1 sobre R equivalente é 1 sobre 1. Tem que inverter aqui e inverter aqui. Como é 1, 1 sobre 1 é 1. Então a resistência equivalente seria 1 ohm, que é o que nós calculamos aqui da outra forma. Outro detalhe que eu não falei aí, que eu tendo a resistência equivalente, eu também tenho uma outra forma de calcular a corrente total, que é aplicar a lei de Ohm com os valores totais. Vamos apagar aqui e vamos fazer uma continuação do nosso cálculo aqui, vai vir para cá, tá? Eu posso também calcular a minha corrente total fazendo a aplicação da lei de Ohm com os valores totais, ou seja, com a tensão da fonte, já que esses três resistores estão sendo alimentados com a tensão da fonte, sobre a resistência equivalente do circuito. A tensão da fonte é 10 volts, a resistência equivalente do circuito nós já tínhamos calculado, vale 1 ohm, vamos ter uma corrente total de 10 amperes, exatamente o mesmo valor que nós já havíamos encontrado fazendo a soma das correntes. Então é isso, pessoal. Circuito paralelo. Fizemos a nossa revisão na aula de hoje. Nas próximas aulas nós daremos continuidade aos nossos circuitos e aí então nós vamos entrar nos circuitos mistos.